Amém? Então é um salmo muito profundo. Eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, eu fico assim, meu Deus, a diversidade dos dons, a instrumentalidade dos irmãos é algo incrível, porque eu tenho que anotar. Eu não sei, cara, eu vejo os irmãos aqui, eu tenho que anotar, acho que é didático, né, pastora de estudo. Então, irmãos, quando eu estava meditando, né, e a gente conhece um pouquinho, só uma gotinha no oceano desse salmo, a gente acredita, se assim como esse salmo e o Salmo 51, sim, tem trabalhado esse salmo na célula, salmo tremendo, e a gente percebe que Davi ele começou um processo de arrependimento, e o título, né, eu acho muito interessante o título que já fala em algumas bíblias, nesta minha que é a versão NVI não está dizendo, mas fala assim, a felicidade do homem perdoar e exortação ao arrependimento. Então a gente busca um entendimento, né, os estudiosos eles acreditam e falam que logo que Davi pecou com Betseba e seguido de assassinato do seu esposo, que ele começa a entrar nesse trilho, nesse processo, nesse funil do arrependimento. Porque o caminho de arrependimento, irmãos, é o caminho de santidade. O caminho, a porta, o caminho do arrependimento é um caminho estreito, é um caminho do retorno. A pastora falou muito sobre isso no início, de voltar aonde nós caímos, não é? De conserto. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que Davi lhe dá uma resposta para Deus. Então, é isso que o Senhor ele pede da igreja hoje, é isso que o Senhor ele tem feito esse apelo para os cristãos, porque essa palavra é de cunho para a igreja. Nós devemos olhar para nós e examinar a palavra do Senhor para mim, porque o Senhor fala, examine-se, pois o homem é si mesmo. Não é examinar a palavra para o outro. Então, procurei fazer isso. Então, irmãos, quando nós vemos, interessante essa palavra, que a integridade da palavra do Senhor, ela é tão tremenda, a palavra do Senhor é tão fidedigna, é tão íntegra, que o Senhor ele não esconde os pecados daqueles homens e mulheres, né, pastor? Né, Davi, um homem segundo o coração de Deus, o Senhor, ele mostra as falhas desses homens, desses personagens, mas mostra também os atributos, os dons, né? Mostra também o caminho que eles trilharam, o caminho do perdão, o caminho do conserto, mostrando para nós, irmãos, que nós somos sujeitos às mesmas falhas que esses homens, e Deus usou eles, e nós estamos no nosso tempo, né? E nós vamos trilhar esse caminho também, o Senhor nos chama para isso. Então, eu gostaria que os irmãos olhassem aí para o verso de número 3, que me chamou muita atenção, que fala acerca do arrependimento, e ele fala, Davi, ele conta, irmãos, essa experiência do arrependimento. Eu acho interessante que ele começa a relatar aqui no verso 3, acerca do arrependimento, o que se dá ao arrependimento. Ele fala da vida do homem, do processo do arrependimento, ele fala do arrependimento na vivência. Ele fala das obras que o arrependimento produz. Ele fala do dia a dia do homem, do arrependimento. Ele está falando aqui do processo. Como isso se dá. Os pastores eles falaram aqui da consequência no corpo, da alma e do espírito. E ele vai falar justamente isso nesse salmo. Ele vai retratar qual que é o processo. Ele vai falar de uma experiência particular. E ele vai chegar diante da congregação, ele vai dizer à congregação, e com base na experiência que ele passou, ele vai chamar a congregação ao arrependimento. E depois ali no final, você vê o Senhor ele falando exatamente com ele, falando, instruindo ele, renovando de novo as promessas do Senhor. Quando Deus fala, eu vou te instruir, o Senhor faz um oráculo lindo, falando acerca do futuro, eu vou instruir, vou te dar conselhos, eu vou cuidar de você. Então, que coisa linda é o processo do arrependimento. Porque é promessa, irmãos, para os filhos. É promessa para todos, que aquele que se arrepende, o Senhor vai instruir, o Senhor vai cuidar. Então, o verso de número 3 diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu me calei. Então, nós vemos que, durante um tempo, Davi ele fez uma escolha. O pastor falou sobre isso com muita propriedade. Ele escolheu o silêncio. Então, ele escolheu uma resistência teimosa em admitir a culpa. Uma esperança de que, com o tempo, o pecado, ou seja, o seu castigo, a sua consequência, com o tempo, ele desaparecesse.
Na tentativa de esconder o pecado, nós entramos neste processo. Nós muitas vezes, irmãos, eu falo particularmente, né, a gente fala baseado na nossa experiência. Nós adotamos muitas vezes o silêncio. O silêncio, ele pode vir acompanhado de teimosia, de dureza de coração. Nós nos calamos. E quando, irmãos, Davi ele passa por essa experiência, essa escolha de se calar, de não confessar, a Bíblia relata que ele entra num processo de envelhecimento. Ele começa a se definhar. O pastor ele já disse aqui um tempo atrás que no mundo espiritual, na vida cristã, a gente não fica estagnado, a gente retrocede. No mundo espiritual é assim, se você para, a probabilidade que você tem rapidamente de você perder, de retroceder. A pastora falou do castiçal, da presença do Senhor, de se extinguir, de se afastar. E no mundo espiritual é isso que acontece. Então Davi, por experiência própria, ele viveu isso. No dia a dia, ele falou assim, envelhecer os meus ossos. Ele entra nesse processo. Quando ele fala envelhecer os meus ossos, na parte B do versículo, ele estava dizendo, vemos que Davi ele começa a retroceder em sua vida em todos os aspectos. Quanto mais ele adiava a sua confissão, mais ele sofria. Assim acontece conosco. Quando tentamos fugir e adiar a confissão, entramos em um processo de sequidão. Assim acontece conosco. Irmãos, todo pecado não confessado, ele exerce poder sobre nós. A palavra do Senhor diz em 1 de João, capítulo 1, verso de número 9, o Senhor diz, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados, não somente os nossos, mas de toda a humanidade. Filhinhos, não pequeis, mas lembre-se que tem um advogado, Jesus Cristo justo. Então, no capítulo 1 de João, o Senhor fala muito de luz. O apóstolo João, ele vem tratando muito de luz, ele vem tratando muito de confissão. Ele vem falando aquilo que o pastor falou de dar nomes ao pecado, porque o pecado tem nome. Eu cobicei, eu matei, eu abusei, eu estrupei, eu desonrei, eu pequei nas ofertas, nos dízimos. O pecado, ele tem nome, o pastor falou isso esses dias aqui. Então, não é simplesmente chegar diante do Senhor com uma confissão hipócrita, né? Porque isso, irmãos, a grande maioria faz, mas o chamado do Filho de Deus é o chamado à intimidade, é o chamado do arrependimento. E esse arrependimento precisa passar por isso. Aquilo que nós passamos outro dia. Então, nós vemos que o pecado ele afeta negativamente o corpo, a alma e o espírito do homem e a mente. Foi dito isso aqui. A nossa mente, irmãos, ela é bombardeada. Interessante, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o pecado, a nossa mente, ela atua de duas vertentes. Ora ela acusa, ora ela defende. Você faz uma coisa boa, né? Já percebeu? Poxa, eu fiz uma coisa boa. A tua mente, ela te dá um sinal verde. Você faz uma coisa negativa, a tua mente, ela te dá uma luz vermelha, porque ora ela trabalha defendendo, ora ela trabalha acusando. Por isso que no mundo se trata e se fala consciência pesada, né? O pessoal, a gente sempre usou esse termo, né? O mundo usa esse termo, o homem natural usa esse termo. Estou com minha consciência pesada, fica perturbado, pensa naquilo todos os dias, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, porque a mente trabalha nessas duas vertentes, acusando ou defendendo. E sem contar do ministério de Satanás, que é o ministério de acusação, que é o acusador das nossas almas, que nos acusa diante do Senhor. A Bíblia fala que ele tem esse ministério, né, de acusação, com os verdugos, os espíritos atormentadores. Você pensou, irmãos, enquanto você não confessa, enquanto você não se arrepende, e fica aqui aquela acusação, são espíritos malignos, que sopram, que dão setas malignas, que roubam a tua paz. Você começa a perder a concentração naquilo que você está fazendo, você se torna improdutivo em todas as esferas, no seu trabalho, tudo é prejudicado. Quando o pecado entra, e quando o ministério de Satanás atua, e quando a gente se mantém nessa teimosia, nesse coração duro, nessa rebeldia. Então, prosseguindo, os nossos sentimentos, irmãos, eles ficam abalados, isso foi dito aqui, né? A opressão. Nos sentimos indignos. Irmãos, eu mesmo eu falo por experiência própria, porque eu acho que todo cristão, ele em algum momento da sua vida, ele vai ter esse sentimento de quando você se sente tão imundo, o pecado te deixa impuro, te torna impuro,
que você se sente muitas vezes indigno de estar na casa do Senhor, indigno de fazer alguma atividade para Deus, de trabalhar, indigno de pregar. Eu mesma cheguei perto do pastor, não tem condição, estou me sentindo muito mal, não vou pregar. Mas é isso que acontece. Olha como é que o pecado, irmãos, ele neutraliza o ministério, ele para, ele cancela os sonhos. O pecado, ele vai corroendo corpo, alma, espírito, sentimento, ele te deixa frustrado, ele te deixa cabisbaixo, abatido, a sua autoestima vai lá embaixo. E isso, as pessoas assim que, problemas com baixa imunidade, elas ficam doentes por conta disso. Isso acontece, é comum, irmãos, e acontece no meio da igreja, no meio do povo do Senhor. Então, o pecado, ele deixa o cristão mirrado, ele perde o vício, ele seca, ele murcha, ele fica definhado. E algo que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós pecamos também contra o nosso próximo, né? Isso foi dito aqui, contra nosso irmão. É muito interessante, irmãos, que quando nós pecamos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, contra a nossa igreja, a gente entra nesse processo de sequidão e o Senhor é o maior ofendido nisso tudo, viu? Deus quando nós pecamos, nós quebramos o princípio da palavra, o Senhor é o maior ofendido, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia deixa bem claro, nós sabemos disso, né, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele se entristece, ele é muito sensível. Né? E a gente, na nossa correria, no dia a dia, a maioria dos pecados, principalmente os pecados do coração, que não são aqueles pecados grosseiros que nós classificamos, entristece por demais. E esse pecado, ele vai tomando força e vai minando o nosso vigor. Né? É igual esses dias, eu falando, meu Deus, o cupim é uma praga. Misericórdia, até debaixo da terra entra, fui descobrir outro dia. E você nem vê, irmão, um bichinho que nem... Falei, meu Deus, de onde esse bicho tem dente, arranca força para comer? Quando você percebe, irmão, já está instalado. Estou numa peleja lá em casa. E vai minando a força quando você vê. É igual o dente estragado, só fica a casca. Você vai comer alguma coisa dura, uma rapadura, enfim. Com certeza, você pode esperar. Vai ter uma queda, vai quebrar. Eu sei que eu já passei por essa experiência também. Então, irmãos, é assim que acontece. O pecado, ele vai minando o nosso vigor espiritual. Ele vai minando a nossa força. Nós vamos entrar nesse processo de sequidão. E quando eu estava falando acerca do irmão, da igreja, do Senhor, do nosso próximo, no contexto familiar, no contexto interpessoal, né? Então, eu acho isso muito interessante, que isso afeta. Eu vou falar, às vezes você vai falar que não tem nada a ver, mas tem sim. Quando você defrauda, quando você peca contra a igreja, contra o seu próximo, no seu ambiente familiar, enfim, isso traz consequências financeiras. Por quê? Porque nem todos suportam, irmãos. Nem todos têm maturidade. E hoje eu posso falar porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto até cristãos nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, tomando medicamento literalmente, por conta, irmãos, de problemas que eles não conseguiram superar. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos, que nós estamos passando pelo tratamento e nós decidimos passar pelo tratamento. Mas não é todas as pessoas. Tem pessoas que não suportam. Hoje eu estou trabalhando na saúde mental e eu estou vendo, irmãos, não tem vaga mais. É uma coisa assim exorbitante. A alma grita, tem gente que chega no consultório chorando. Porque tem pessoas que não suportam a perda, tem pessoas, irmãos, que não suportam o luto. Eu estou com uma colega de trabalho, não é daqui, de Miracema, e ela, 2 meses, ela perdeu o pai. Dentro desses 2 meses, ela perdeu um tio. Ontem, ela perdeu o marido de acidente. Aí, ontem, uma amiga minha, Dani, vamos combinar essa semana que vem, vamos lá em São Fidélis, vamos fazer uma visita. Ela está muito mal, já está falando de procurar um psicólogo. Porque nem todo mundo suporta. Nem todo mundo suporta a dor do luto. E muitas pessoas não compreendem. Os psicólogos, eles dizem que o luto, ele tem um início e tem um fim. Ele precisa também ter um fim. Aproximadamente 6 meses a 1 ano. E talvez, a gente tem que ficar atento se a pessoa continua naquela melancolia, pastor, naquela tristeza profunda. Não é pecado procurar um profissional, pastor? Isso foi dito aqui. Então, irmãos, por que eu falo isso? Tem pessoas que não suportam a perda.
Então, dentro dos lares, dentro das igrejas, nós vemos cristãos com alteração no comportamento, ansiosos, com pensamentos desordenados, a bipolaridade, a depressão, por questões mal resolvidas, irmãos. Porque tem tendências. E a gente quer passar por cima, irmãos, o tempo é o Senhor, e Deus é Senhor do tempo. A fatura chega. Chega uma hora que o tempo cobra. Chega uma hora que Deus ele usa o tempo para cobrar. E faz igual a pastora falou lá no início, a gente vai ter que voltar lá atrás, onde nós caímos, onde nós erramos, e aonde nós prejudicamos, e aonde nós somos prejudicados, e acabar com a pendência, selar, retratar, reconciliar, para que a restauração do Senhor venha. Então, irmãos, eu falo isso em todos os níveis, em todos os campos. Talvez você teve um problema 10 anos atrás com um colega de trabalho. Eu vejo isso, colegas que entramos 16 anos atrás, que hoje não se falam. Eu falo, meu Deus, vocês não vão consertar, não? Tem que consertar, tem que haver esse conserto. Então, irmãos, o perdão, que já foi dito aqui, eu acho muito interessante que uma das questões mal resolvidas é a falta de perdão. E o perdão, irmão, não é. O perdão é mandamento, irmãos. O Senhor, ele fala lá em Mateus capítulo 6, no final da oração do Pai Nosso, o Senhor, ele fala, se você perdoar o pecado do seu irmão, do seu próximo, enfim, o Senhor vai te perdoar. Se você não perdoar, você não vai alcançar o perdão de Deus, irmãos. É como uma semente, mas é um mandamento, principalmente para nós que estamos no contexto de Filho de Deus. Então, nisso daí, você sabe que eu falo baseado assim, numa experiência que eu tive até esse mês lá em casa. É acerca do perdão. E o perdão, irmão, é para todos. Independente do seu nível, da sua classe social, do entendimento da palavra, do tempo que você tem de cristão, de caminhada, do nível de conhecimento, de graça, de experiência com o Senhor, se você é autoridade ou não. E eu vou falar isso na prática, outro dia. A gente tem que ter muito cuidado com os impulsos, E assim, eu não tenho problema em falar nisso, principalmente os sanguíneos, Porque é verdade, porque muitas vezes o sanguíneo ele age muito impulso. E outro dia eu fui um pouco dura com o Jean, numa situação que não tinha nada a ver. E eu fui muito dura com ele, assim, na frente da Kissla, e voltei para a sala, e ele estava lá com ela. E na mesma hora, irmãos, aí não deu 10 minutos, graças a Deus, Que isso num ponto é bom sinal, porque o Espírito Santo, está ali. E falou comigo, irmãos, eu fiquei assim tão constrangida, da atitude de impulso que eu tive. Estou falando algo prático, irmãos, você vai identificar aí com você. Que eu fiquei tão constrangida e aquilo me doeu tanto que, assim, meu Deus, vontade de sentar minha cabeça na parede. Porque, por conta de uma questão boba, de uma situação de impulso, você fere a pessoa, você marca a pessoa. E eu sei o que eu estou falando. E aí, eu comecei a orar a Deus ali onde eu estava, e chorar, e falar, meu Deus, por que isso? Desnecessário, olha o que eu fiz, olha que mal-estar que eu causei. E ele quieto, ficou na dele, porque ele não é muito de falar muito, de responder. Ai, irmãos, eu não tive paz enquanto não levantei de onde eu estava. E aí, eu fui tentada a falar com ele em particular. Mas eu falei, não, eu não vou falar com ele em particular, porque quando eu constrangi ele perto daqui. Então eu vou pedir perdão ele perto dela. Meu filho, você me perdoa. E você sabe por que eu falo isso com o perdão, irmãos? Ele alcança todos. Porque às vezes, quando nós estamos numa posição de autoridade, principalmente pais, eu estou falando da minha experiência, os pais pecam muito nisso. Aí eu falo no meu contexto, estou na igreja, leio a palavra, tenho meus momentos de oração, mas isso não me priva, isso não me qualifica melhor do que ninguém, isso não me qualifica melhor do que os meus filhos. Se eles conhecem ou não o Senhor, independente da posição em que eles se encontram, não, a Bíblia fala que nós devemos honrar todos, honrar o rei, está lá em 1 Pedro. O Senhor deixa bem claro o respeito pela vida do próximo. Todos nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E aí, irmãos, o perdão, ele não deve se limitar só aos inferiores, humanamente falando. Não. E aí, irmãos, eu fui lá e falei com ele. Abracei, eu vi que ele ficou sentido. Meu filho, você me perdoa. Então, irmãos, independente do tamanho do teu filho, da idade, você errou com ele, pede perdão. Porque você vai estar ensinando. O perdão, ele é didático. Na prática, exemplo, exemplo, exemplo.
Depois, se ele fizer alguma malcriação lá atrás, você não vai poder exigir que ele te peça perdão, retratação. Quantas vezes lá em casa, às vezes mal-estar entre os irmãos, eu falava, peça perdão, não dorme sem pedir perdão. Se abraçar, vocês são irmãos, só tem vocês dois. Mas se isso não parte de mim, então às vezes a gente julga que o perdão, que isso daí para os inferiores, humanamente falando, que a gente julga assim, mas que não é, que a gente não deve chegar diante do outro. Não é só porque eu estou aqui, irmãos, no púlpito, se eu pecar com você, eu não tenho que chegar perto do irmão, ainda que ele tenha uma semana de igreja, que isso? Então isso é para todos, principalmente, irmãos, eu falo nível de pais, que sofre demais os filhos, eu sei também porque eu já passei por isso na infância. Tem que haver esse pedido de retratação, porque o tempo, irmãos, aquilo te marca de uma tal maneira. Eu vi um vizinho meu falando, cristão até antigo, um dia a gente conversando, ele falou assim, Dani, falou sobre feridas satânicas, e me chamou muita atenção, numa conversa rápida, e nós nem concluímos a conversa naquele dia, e ele disse o seguinte, essas feridas satânicas, infelizmente, Satanás usa as pessoas como os veículos, e muitas vezes é dentro de casa. Então, irmãos, a gente precisa se atentar para isso. Então, o perdão o pedido de perdão não é só para os inferiores, humanamente falando, é para todos. Perdão é mandamento. Então, irmãos, interessante que quando nós não nos submetemos à palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que nós entramos nesse processo de adoecimento da alma. Davi ele vai falar que o humor se tornou em sequidão de estio. Ele vai falar de um estado de espírito, ele vai falar a alegria dele se tornou, em sequidão de estio, ou seja, uma alma seca, uma alma mirrada pela culpa, uma alma improdutiva. E aí a Bíblia fala, repito, capítulo João 15, o apóstolo João, ele fala que o ramo, o Senhor, ele nos compara um ramo ali naquele contexto, ele fala, o ramo improdutivo que não dá fruto, ele corta e ele entra num processo de morte. Então, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, você que está aqui, às vezes você deixou alguém na sua casa, você agiu rispidamente, irmãos, tem que retratar. Nós somos a igreja do amor, está escrito ali a ágape. A gente tem que honrar esse nome. A Bíblia fala que o mandamento mais importante é amar a Deus, amar o próximo. Quem cumpriu esses mandamentos é no dia a dia. Cumpriu a lei e os profetas. Isso daqui já foi dito várias vezes. Não é? A gente quer muito exigir o perdão do próximo, mas a gente não quer pedir perdão, a gente não quer se retratar. O pastor falou aqui, antes de você entregar a tua oferta ao altar, vai lá, retrata, conserta. Deixa a tua oferta ali, conserta com o teu irmão. Que a nossa oferta chegue ao Senhor com um aroma suave, de filhos obedientes. Que possamos andar pela cidade de Miracema e o Senhor olhar para nós e ter prazer, compaixão, dizer, eis aí o meu filho em que me comprazo. Mas a gente precisa passar por esse processo. Então, os irmãos estão entendendo? Eu já estou terminando. Então, por que eu falei da vida financeira no interior? Eu falei porque, irmãos, eu recebi essa semana até uma apostila. Não é uma apostila, chega a ser uma apostila. Mas ela vem do Conselho Mundial Nacional da Saúde Mental. Achei muito interessante, eu ainda tenho que me aprofundar ali, porque é questão do trabalho, é questão de estatística, eu trabalho com estatística, trabalho na parte de produção. Então, eu achei muito interessante que o Conselho Nacional de Saúde Mental, que é esse órgão consultivo de saúde mental, ele trouxe para nós uma nova competência da saúde mental, que se chama ações de redução de dano. Eu estava olhando rapidamente, Vou começar com essa produção agora mês que vem. As ações de redução de danos são geralmente isso daí que eu acabei de falar. Que muitas pessoas, elas não conseguem lidar com as frustrações, elas não conseguem lidar com as perdas, elas não conseguem lidar com as doenças, com as depressões da vida, e elas vão se enredar na bebida, no escapismo, elas vão procurar, elas se atolam. É um processo que a pessoa vai se atolando, corpo, alma e espírito. E aonde a saúde mental ela entra com as ações de redução de dano. Porque a saúde mental entende que essa pessoa houve um dano na alma, no corpo e no espírito dessa pessoa. Ela começou a perder. Então, isso, na prática, isso já tem acontecido. Mas hoje, a saúde mental ela está mais em cima disso. Porque é muita coisa. Se você pegar um paciente, uma pessoa hoje que usa drogas... Hoje, você pode tomar até processo. Você
ver uma pessoa no bar e falar que é cachaceiro, hoje a classificação considera como metilista, como um alcoólatra, é doença. E tem CID para isso. Uma pessoa que usa droga, quando chegar um determinado tempo, ele pode se tornar um esquizofrênico, um depressivo. Ele não vai conseguir fazer escolhas sozinho, ele não vai conseguir se socializar. Então, irmãos, e aí, e também para o lado psicológico, que eu falei das perdas, de pessoas que a gente tem visto, irmãos, como tem crescido, o crime em Miracema. E essas pessoas, se não tiver uma intervenção divina, elas vão parar onde? Bem provável, não estou falando que são todas, que isso é comum, mas é bem provável que uma morte brusca, como tem acontecido nesses últimos dias, ela vai afetar absurdamente a vida de um filho, a vida de uma esposa, a vida de um pai, de uma mãe, que enterrou um filho precocemente, que teve a sua história ali amputada, cancelada, por conta dos envolvimentos com as coisas erradas. Não estou aqui para julgar, tá entendendo? Aí é onde que entram as ações de danos, tentando de alguma forma, até por meio de medicamentos, controlar aquilo e amenizar aquilo. Então, irmãos, outra coisa que me chama a atenção é que a palavra do Senhor está lá falando no versículo 5, olha aí para o versículo 5, que Davi ele fala, então, reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. As irmãs falaram muito, né? A Priscila falou aqui sobre a confissão. Então, Davi, ele falou algo muito interessante que me chamou a atenção, que ele falou a maldade do meu pecado. Porque o pecado, ele tem essa essência, essa raiz no mal. O pecado, ele produz o mal. O pecado, ele rouba, ele destrói e mata. Mesmo que não seja literalmente, mas ele faz isso na vida da pessoa. Então, o pecado também é uma semente. É o mal, o pecado também é uma semente. Aquilo que semeamos de mal. Quando deixamos de fazer o bem, Tiago ele vai dizer em Tiago 4,17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é maldade e é pecado. Quando nós semeamos o mal e quando nós deixamos de fazer o bem. Quando vem a nossa mão o poder de fazer e nós não fazemos. Independente de quem seja, irmãos. Esse mês atrás eu fui assim, fortemente confrontada, porque às vezes quando acontecem essas situações que têm acontecido em Miracema, e muitas vezes, irmãos, a gente é muito confrontado em relação à pessoa. Ah, mas está envolvido, e não interessa, irmãos, é uma vida. Davi no Salmo 49 fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não cabe a mim, se ele está passando por aquele processo, se ele for alvejado por uma arma, não cabe a mim, irmão, julgar. Eu tenho que fazer o meu trabalho, na qualidade de funcionário público, de servir a população, independente de quem seja a pessoa. Independente se eu já tiver um problema com a pessoa chegar diante da minha frente, eu tenho que servir. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. O pecado é uma semente. Aquilo que nós semeamos de mal na vida da pessoa vai voltar para nós, volta para a nossa geração, volta para o nosso descendente, para os nossos filhos. Eu falo que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. A palavra do Senhor fala, Ele abre porta para você. Se você é um bom pai, se você é temente a Deus, vai abrir porta para os teus filhos na frente, para os teus netos, irmãos. É filho do fulano de tal, tem boa procedência, tem valores morais, tem princípios da palavra do Senhor, teme a Deus. Pessoas que contribuem com o bem-estar da sociedade. Isso tudo são sementes, irmãos. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, não nos cansemos, é uma atividade. Não se canse de fazer o bem, independente, irmãos, independente de quem seja. Então, a igreja peca quando deixa de fazer o bem, quando nega misericórdia, quando chuta o cachorro morto, quando faz acepção de pessoas dentro da igreja. Está lá em Tiago, capítulo de número 2, vai tratar sobre esse assunto.
E a Bíblia fala em Tiago que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu penso a meu respeito. Quando eu peco, eu quero misericórdia, mas quando a vida do irmão, eu quero juízo. Não é dessa forma, irmãos. Porque o próprio pecado, a própria consciência do pecado já é um tormento. Você sabia? É verdade. Quando você caiu em si, que você errou com alguém, que você pecou, aquilo já te perturba. Aquilo ali, a gente já pode dizer que já é um castigo, porque já é um tormento. Você, poxa, ainda mais com aquela pessoa. Eu não podia ter feito aquilo. Então, irmãos, a gente precisa exercer a misericórdia. A misericórdia é a manifestação exterior de piedade. Ele presume necessidade por parte daquele que o recebe. Irmãos, a pessoa que ela está aflita por causa do pecado, que ela tem ciência do seu pecado e que ela está clamando, que ela está ali num vale de Baca, num vale de lágrimas, num vale de choro, ela necessita da misericórdia. O apóstolo Paulo falou isso lá em 1 Coríntios, não me recordo agora o texto. Irmãos, vocês perdoam, eu perdoo também. É assim, irmãos, que nós vamos construindo, assim que o amor amadurece. É assim que nós vamos construindo, irmãos, relacionamentos fortalecidos, assim que a igreja se fortalece. Porque o povo que está vindo aí fora, eu vou te falar, hein? Graça e misericórdia para nós e para eles. Para nós termos a maturidade. Irmãos, o povo doente. Por quê? Por causa do pecado. E o Senhor, nós precisamos nos preparar. É por isso que o Senhor, por um tempo, Ele parou a igreja. Para nivelar a igreja na palavra dEle. Para abrir os olhos espirituais. Sabe por quê, irmão? Nós somos boca, olhos, pés e mãos do Senhor nessa terra. Nós somos, irmãos, o povo que nós estamos neste tempo de dias trabalhosos. Então nós precisamos estar aguçados espiritualmente, estar curados. Porque como foi dito aqui, o doente ele não vai curar o doente. E interessante que quando nós passamos por certos processos, por certas situações, é bem provável que nós vamos exercer maior misericórdia. Eu falo com você, se chegar um irmão aqui com problema de rins, é bem provável que eu vou chorar com ele. Porque eu senti isso na pele. E quando chegar uma mãe aqui, enlutada, essa mulher vai chegar doente, irmãos. E não é uma, duas, não. Esse pai vai chegar doente, esse irmão vai chegar ferido. Eu falei com meu filho lá, falei assim, meu filho, vou te falar uma coisa. Um pai e uma mãe que perde um filho, a vida fica preto e branco para ele. Ele não tem muito sentido, a vida perde um pouco do sentido. Porque está faltando, é um pedaço da pessoa que se foi. Então a igreja ela tem que atentar que ela vai receber essas pessoas daqui a pouco. E nós precisamos, irmãos, exercer o amor. O amor ele vai ser canalizado através das nossas vidas. Então, estou terminando. Então, a misericórdia é a manifestação exterior de piedade. Ela presume a necessidade por parte daquele que a recebe. Misericórdia deve ser a nossa atitude para com aqueles que estão em angústia. Aquele que você despreza hoje pode ser o instrumento de Deus amanhã. Então, irmãos, isso é muito interessante. E para mim terminar, se os irmãos puderem abrir em 1 Samuel, capítulo de número 25. Uma mulher conhecida na Bíblia, Abigail, uma mulher de Deus. 25, o verso de número 14. A Bíblia, interessante que no decorrer do Salmo, Davi, ele vai dizer que todo aquele que é santo, que é piedoso, orará ao Senhor, a ponto de poder o encontrá-lo. Porque no transbordar de muitas águas, esta não a chegarão. Então o Senhor me chamou a atenção para a vida dessa mulher. E 1 Samuel, capítulo de número 25, verso 14, diz o seguinte: um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bondosos para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que tivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição pare sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família.
Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, apressadamente, Abigail se apressou imediatamente. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos pressados, e os carregou em jumento. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu seguirei. E ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Irmãos, o Senhor me chamou a atenção nessa palavra, que essa palavra 3 vezes ela vai dizer que diante da calamidade que estava para vir sobre a sua casa, a Bíblia fala que Abigail, ela se apressou, ela se antecipou, por conta da insensatez do seu marido Nabal. Toda a tua casa ia morrer. Então, Davi ele vai dizer no Salmo 32, que todo aquele que é santo, ou todo aquele que é piedoso, orará ao Senhor a tempo de poder encontrar. Porque no transbordar de muitas águas, ou seja, nas tribulações, esta não a chegarão. Então, Abigail foi essa mulher que ela se apressou diante do Senhor, representado por Davi. Porque a Bíblia fala que toda a tua casa ia perecer, ia morrer literalmente. E essa mulher se apressou. Então, o que eu quero dizer com isso? Dos resultados de quem se apressa em pedir retratação, em pedir perdão, ainda que o pecado não é seu, mas é da sua casa. Que todo aquele que se apressa diante do Senhor, todo aquele que se apressa, todo aquele que aproveita o tempo, que aproveita esse tempo para buscar o Senhor, aquele que se apressa é aquele que intercede, aquele que pacifica. Abigail usou bem o tempo, com a sua antecipação em se retratar com Davi, ela impediu que a morte entrasse em sua casa. Porque aquele que se apressa em orar a Deus e buscar o seu perdão, recebe sabedoria em tempos difíceis, tem a sua fé exercida, é restituído e recebe restituição. E recebe livramento, pois até no transbordar de muitas águas, estas não a chegarão. Independente, irmãos, nós sabemos da consequência. Mas aqui nós vemos Deus revogando uma consequência de pecado, por conta do pecado do marido desta mulher. E Abigail, ela foi muito atenta. O Senhor me chamou a atenção especificamente para essa palavra. Eu li numa outra versão, estudei numa outra versão. Ela se apressou. Então, irmãos, é tempo de se apressar. É tempo de buscar aquele que é santo, porque o arrependimento, ele fala de um processo de santidade. E a mulher que é santa, ela santifica o seu marido, o marido que é santo santifica a sua esposa e vice-versa. A Bíblia fala que Jó chegava continuamente diante do Senhor e pedia perdão, se porventura os meus filhos pecaram. Chegava diante do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, ele nos faz essa convocação. Você está aqui, mas a sua família está lá. Às vezes a sua família está lá na Campina de Jordão, né? Olhou, muito bonito, foi para lá, mas é o mundo. Mas como Abraão, como Abigail, se apresse. Se apresse em chegar à presença do Senhor. Ore, busque ao Senhor, para que o Senhor revogue toda a consequência de pecado. Para que o Senhor não permita que o mal se estabeleça na sua casa, ainda que o mal assedie, mas que ele não se estabeleça, que ele não entre, que ele não encontre guarita, morada. E para que a restauração da santidade, porque a gente ora por restauração muitas vezes de bens e de finanças, mas para que a restituição da presença do Senhor possa habitar. E isso acontece com arrependimento, é igual aconteceu com Davi. Então, para mim terminar, irmãos, nós vemos essa mudança drástica na vida dessa mulher, nós vemos uma mudança na vida de Davi, e o próprio salmista, voltando para o salmo e terminando, o salmo ele começa num ritmo, e ele muda no versículo de número 8, versículo 9. Fala de uma mudança rápida após Davi, ele se arrepender e ele dirige a congregação. Davi, ele fala com Deus. Diante do perdão que ele recebeu do Senhor, ele fala com Deus: tu és o lugar em que me escondo.
Ele fala diretamente com Deus e Deus enche a boca dele novamente com louvor e cânticos de livramento. A presença do Senhor é restaurada na vida desse homem. É o resultado, irmãos, de um pecador perdoado, que recebe de volta a alegria da salvação. E engraçado que o verso 8, o verso 9, eu acho muito lindo, muito poético, que o orador ele muda. No Salmo 32, eu já estou terminando, que o próprio Deus, ele fala com Davi. Agora o Senhor ele entra no Salmo para falar com Davi e com o seu povo. Ele faz um oráculo. Ele faz uma previsão para o futuro. Ele fala com Davi e com o povo. Instruir-te-ei. E o aconselharei, eu cuidarei de você sobre a minha vista. Ou seja, eu te darei conselhos. Eu vou te instruir. Eu vou cuidar de você. Eu vou te guiar. Olha a conjugação do verbo. Olha o oráculo. Aí é o orador, o próprio Deus falando com a congregação. Depois que Davi ele passa por esse processo do arrependimento, Deus fala, eu vou cuidar de você. Eu vou instruir você no caminho em que você deve seguir. Amém? Então, irmãos, o Senhor ele nos exorta e nos dá um conselho, nos exorta a não ser como o cavalo. Desculpa a expressão, tá, irmãos? É porque a palavra está falando isso. Que não quer ir aonde o dono manda. Que precisa de ser disciplinado por seu povo. Que precisa de ser disciplinado por causa da sua teimosia. Deus não quer colocar cabresto no seu povo como um animal de montaria. Espera que os seus servos lhe respondam prontamente por vontade própria. Irmãos, coisa linda da obediência é por amor. Porque você pode muito bem, o pastor já disse aqui, obedecer pela força, dizimar com medo do castigo do devorador, obedecer com medo do inferno. Mas esse não é o objetivo e a proposta da palavra de Deus. A proposta é a obediência por amor. Quem ama obedece, ainda que não entenda, mas obedece porque ama. É como um filho, que muitas vezes a gente fala uma, duas vezes, eles não entendem. Porque eles não têm experiência de vida. Essa semana, conversando com o Jânio, eu falei, meu filho, você só vai saber o amor de um pai, de uma mãe, quando você passar por essa experiência. Mas, ao contrário disso, você tem uma noção. Mas você não entende. Então, é assim, irmãos. A obediência, ela deve ser por amor. Porque quando você ama a Deus, você vai obedecer, ainda que você não tenha entendimento daquilo que Ele está te pedindo naquele momento. Mas você sabe que por Ele te amar, Ele quer o melhor para você. Então, irmãos, fique de pé. Irmãos, é uma reflexão. Eu espero que por algum momento dessa mensagem, Deus tenha te despertado, tenha falado algo com você. E o salmista, ele termina dizendo que o salmista apresenta um contraste entre as muitas dores do ímpio e a alegria do pecador perdoado. Ele chama o justo para se unirem a ele em louvor a Deus, por sua maravilhosa misericórdia. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Irmãos, cada um na sua experiência. Como foi dito aqui, nós sabemos onde nós erramos. Davi, lá no Salmo 51, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável, pronto a te obedecer. Que as palavras da nossa boca e o meditado do nosso coração venha a ser agradável ao Senhor. No Salmo 19, Davi ele vai falar assim, Senhor, dos pecados que eu cometo sem perceber, me purifica. Mas aqueles que eu cometo por vontade própria, me liberte. Não permita que a soberba se assenhorie de mim, então serei livre de grande transgressão. Irmão, você pode colocar aquele louvor que eu pedi, em nome de Jesus, para a gente estar orando. Oh, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti. E nós clamamos, ó Deus, que o Teu ministério continue trabalhando, fazendo a Tua obra nesta igreja, fazendo a Tua obra no coração de cada indivíduo, de cada família aqui representada. Ó Deus, e que tão somente nós queremos ser um instrumento puro e limpo da Tua presença. Pai, os pecados do coração, aqueles que nós cometemos, aquele que nós alimentamos no nosso dia a dia. Ó Deus, que nesta noite, o Senhor venha trazer a memória. Assim como Davi disse, confessarei ao Senhor. E Tu perdoaste a maldade do meu pecado. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que o Senhor do Teu trono se inclina para ver os bons e maus sobre a face da terra.
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor habita no alto e sublime trono, mas habita com quebrantado espírito de coração que treme diante da palavra dele. E Deus é aquele que sonda. E nesta hora, irmãos, começa a pedir ao Senhor para te sondar, para sondar a sua mente, o seu coração. Talvez você oprimiu o seu filho hoje. Talvez você exerceu, irmãos, uma tirania sobre a vida dele. Talvez você negligenciou o amor. Talvez você tenha negligenciado isso por palavras que nós não falamos. E o ser humano, ele tem essa necessidade de ouvir da outra pessoa, de se sentir amado. Às vezes nós por anos e por anos e por anos nós queremos comprar as pessoas com presente, mas não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama, irmãos, para vivermos na fidelidade da palavra. O amor não se compra com prata e ouro, ele vem de Deus, porque Deus é amor. E o amor é aquele que nos cura. Irmãos, que nesta noite nós possamos nos arrepender mais um pouco mais, que nós possamos mergulhar um pouco mais, que nós possamos nos colocar diante do altar do Senhor um pouco mais, que nós possamos morrer um pouco mais para nós, que nós possamos deixar a teimosia, porque nós não somos cavalo, nós não somos mula, nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. E Deus, ele pede à igreja uma resposta em amor, uma resposta aos filhos de Deus, porque nós somos a resposta para esta humanidade corrompida. E nós não somos nada sem o Senhor, meu amado. Espírito Santo, Tu és a vida em nós. Espírito Santo, nós te pedimos que a Tua obra, o Teu ministério, que Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo do inferno, venha sobre a Tua amada igreja, venha sobre nós. De tal maneira, Senhor, que nós possamos nos contorcer do nosso pecado. De tal maneira, Senhor, que nós possamos abandonar o nosso pecado, que nós possamos trilhar o caminho do arrependimento, o caminho do abandono do pecado, do rompimento com a transgressão, com a iniquidade. Que possamos, ó Deus, que toda raiz, Senhor, de pecado no nosso coração venha ser arrancado. Ó Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor, a qual nós iremos dar conta. Ah, Senhor, que nós precisamos, que nós possamos experimentar a fidelidade do Senhor, e que nós possamos ir mais além, irmãos, além da nossa intimidade, além das orações, que nós possamos chegar além das súplicas, que nós possamos chegar além da santidade a qual nós estamos vivendo, que nós possamos, irmãos, chegar ao sobrenatural, que nós possamos chegar ao santo dos santos, aonde o Senhor está, que nós possamos sair dos átrios, sair do campo da experiência que nós temos vivido, e nós possamos caminhar numa intimidade com o Senhor mais profundo, porque Deus é bom, irmãos, e a Tua fidelidade dura para sempre. Que nós precisamos aproveitar esse tempo da misericórdia, esse tempo que o Espírito Santo nos chama ao arrependimento, que nós não venhamos endurecer os nossos corações como os antepassados do povo de Israel, mas que nós possamos entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Ó Deus, Senhor, toma nossas vidas diante do Senhor, corpo, alma e espírito, passa o Teu sangue, Senhor, Pai, e não deixa nada ficar escondido, nada ficar desapercebido. Pai, que cada um de nós possamos sondar o âmago da nossa alma, que cada pecado escondido no recôndito do nosso coração, que nós possamos, ó Deus, sentir dor, e que através do Teu Santo Espírito, Senhor, e da Tua palavra venha ser arrancado, porque a Tua palavra nos chama à santidade, nos chama ao arrependimento genuíno. Assim nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe todos nós em nome de Jesus.